É santa porque é uma semana particular. É uma semana que nos lembra todos os passos que Jesus deu rumo à nossa salvação. Se Jesus não tivesse sido crucificado, se Jesus não tivesse morrido, nós não teríamos a salvação. Por isso, esta pequena genuflexão que nós fizemos agora, de joelho, é aquele silêncio que nós ouvimos dentro deste grande santuário, é o silêncio que deveria permanecer a semana toda. Talvez por fora será um pouco difícil, mas esta é a atitude melhor para poder contemplar o que Jesus fez. Contemplar é mais do que ver. Ver, você observa, faz a leitura, escuta, entende. Agora, contemplar significa, como diz São Paulo, entrar na vida de Jesus, nos sentimentos de Jesus, reviver aquelas emoções que Jesus viveu, para que nós possamos, diz São Paulo, seguir os passos dele. Sim, esta semana é a semana em que nós nos prometemos, nós mesmos, de seguir os passos de Jesus. Isto é, acompanhar a vida de Jesus que nos trouxe a salvação. Por que se chama santa esta semana? Porque é uma semana particular. Não pode ser uma semana como todas as outras. Tem que ter algo de diferente. Algo que deve realmente tocar as nossas emoções, nosso coração, para entender realmente como Jesus viveu estes últimos dias aqui na terra. Quais foram os últimos momentos que ele viveu aqui na terra? E olha, se vocês se colocarem diante de uma cruz, e aquilo que vou pedir hoje é isso, já em todos os anos eu reitero que para mim a coisa importante nesta semana não é somente ler, as passagens da Bíblia que se referem à paixão de Jesus. Mas quem tiver uma cruz na sua casa, não estou dizendo mulher ou homem, tá? Mas quem tiver uma cruz de madeira, uma cruz de aço, de qualquer material, coloque esta cruz em destaque dentro da sua casa. De maneira que entrando dentro de casa, vocês já estão vendo esta cruz e comece a contemplar. Isto é, entre dentro, se deixe emocionar, se deixe tocar o coração. Isso aqui não é criancice, não é infantilismo. Deixe que a cruz fale a você, para entender até que ponto pode chegar o amor de Deus por nós. Nesta semana, olha, eu tinha feito o propósito de não entrar nestas redes sociais, mas me deixei levar por uma mídia que é um Facebook que falava sobre o Santo Sudário. Gente, entender o Santo Sudário significa entender o que Jesus sofreu. E tudo explicado direitinho, porque agora o Santo Sudário é guardado lá em Turim. Mas o Santo Sudário é o documento histórico da paixão de Jesus. Isso os papas, santos papas, já tinham falado isso. João Paulo II dizia que não tem absolutamente nenhum engano, porque o Santo Sudário retrata o que foi de verdade a morte de Jesus. Foi o lençol que envolveu Jesus depois que foi tirado da cruz. Padres, emocionante.
E agora, lendo as palavras do Evangelho de hoje, já logo me lembrei, quando Pilatos fala por 2 vezes, eu vou castigá-lo e depois irei soltá-lo. 2 vezes no Evangelho de hoje. O que significa castigá-lo e depois soltá-lo? Na época dos romanos, quando uma pessoa era presa, era condenada, mas não a morrer, não a ser crucificado, só a ser castigado, então eram praticamente 120 chicoteadas que ele recebia. 120. Um cara que não devia ser crucificado, porque se era crucificado, as chicoteadas eram somente 20. Vocês podem imaginar, cada chicote tinha 3 laços, e no fim do laço tinha uma bolinha de cobre que entrava na carne. Jesus foi castigado 2 vezes, porque deram a ele 120 chicoteadas, porque diziam que não devia ser crucificado, mas depois ele foi crucificado. Não tinha mais 1 centímetro da epiderme de Jesus que não tivesse sido ferida pelo chicote. 120 vezes 3 dá mais de 600. 600 golpes. Foi o momento mais doloroso. Os cientistas dizem que este foi o momento mais doloroso, não em termos morais e espirituais, mas em termos físicos. Jesus sofreu muito naquelas chicoteadas que ele recebeu. E a gente se pergunta, para quê? Por que o inocente foi tão flagelado? Por quê? E foi solto um bandido no lugar dele. Olha que maravilha, não é? A verdade foi crucificada e o bandido foi liberto. Estas injustiças existiam já 2000 anos atrás. Então, por que Jesus sofreu tudo isso? Por que Jesus deixou que tudo isso acontecesse? E a resposta nós a temos um pouquinho depois desta passagem, quando por 3 vezes no Evangelho de hoje, antes os soldados, depois os soldados, disseram para Jesus, colocaram Jesus à prova. Tu não és o Filho de Deus? Tu não és o cara que fez milagres? Nossa! Gozaram dele até o fim. Se você é o Filho de Deus, como você diz, desce da cruz. Se você é aquele cara que fez tantos milagres, que se acha o Filho de Deus, o Rei dos Judeus, desce desta cruz. Jesus desceu. Jesus desceu. Jesus poderia ter descido? Hein? Poderia. Tinha tudo para poder descer daquela cruz. E é aqui que está a chave para entender o sofrimento de Jesus. Quando, não sei se vocês lembram, nós comentamos isso no primeiro domingo da Quaresma, quando Jesus foi tentado pelo demônio. Lembra aquelas 3 tentações que eu expliquei? Lembram? Então, terminada a 3ª tentação, o evangelista Lucas diz: e o demônio se retirou para voltar num momento oportuno. E o demônio se retirou para voltar no momento oportuno. Qual que era este momento oportuno? A cruz.
a cruz. Antes no Getsemane, mas depois também na cruz. Jesus, até o último segundo de sua vida, foi tentado. Porque não é uma alegria estar pendurado numa cruz, com pregos de 40 centímetros que entraram na carne e na pele de Jesus. Não foi umas férias que Jesus foi tirar. Jesus estava sofrendo. E vocês acham que essas tentações não passaram para a cabeça dele? Desce. Você pode tudo. Você pode até descer. Quer dizer, o demônio não queria que Jesus passasse por estes tormentos para salvar a humanidade. Se Jesus tivesse descido da cruz, se Jesus tivesse fugido da cruz, a missão dele teria acabado. Porque ele veio para isso. Ele veio para morrer. Ele veio para ser crucificado. Portanto, eu lembro uma passagem da vida de São João Paulo II, quando já como nosso Papa atual, já estava sem voz, já não tinha mais como se comunicar, e muita gente lá da Cúria Romana dizia para ele: Santo Padre, renuncie, o senhor não dá mais conta, como é que o senhor vai dar conta desse jeito? O senhor não tem como governar a igreja, já não fala mais, já não anda mais. O que o Papa respondeu? Respondeu com uma pergunta: Jesus desceu da cruz? Não, nem eu vou descer da cruz. Nem eu vou descer da cruz. Quando se apresenta na nossa vida, por isso que eu digo que esta semana é a semana em que deveríamos realmente contemplar o crucificado. Porque quando se apresenta uma cruz na nossa vida, lá no fundo, o demônio continua nos dizendo: fuja desta cruz, evite deste sofrimento, não abrace esta cruz, porque você não é feito para sofrer como Jesus. Esta tentação vai corroendo a nossa alma. Porque nós não nascemos para sofrer, justamente, e nem Jesus nasceu para sofrer. Ninguém nasceu para sofrer. Mas o sofrimento é sagrado quando é oferecido juntamente ao sofrimento de Cristo. Porque, diz São Paulo, eu completo na minha carne o que falta aos sofrimentos de Cristo. Eu completo na minha... Isto é, Jesus morreu na cruz e eu aqui na terra estou completando no meu corpo, no meu físico, na minha vida, tudo aquilo que Ele sofreu. Então, o nosso sofrimento, quando oferecido, se torna sagrado. Porque nós estamos colaborando com Jesus para a salvação da humanidade. Mas, nestes últimos momentos de sua vida, Jesus nos deixou as coisas mais preciosas. Claro, a sua vida, o seu sangue, tudo isso, tudo aquilo que nós contemplamos no Evangelho de hoje. Mas tem algo de mais profundo. Mais profundo. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A coisa mais preciosa é o perdão. Se um cara que tivesse andando de carro
200 por hora, tivesse falado para ele, oh, então você vai perdoar aquela pessoa que te ofendeu? Claro, entendi, imagina, já que logo com certeza vou perdoá-lo. Mas um cara que está sendo crucificado, dizer, Pai, perdoa-lhes. Então, um perdão que não vem só de uma pessoa, perdão que vem de Deus. Pai, perdoa-lhes. E ainda justificando-os, eles não sabem. Eles não se dão conta que eu sou filho de Deus. Eles não se dão conta quem sou eu. E nós, por muito menos, não sabemos perdoar. Por muito menos. É um desentendimento, é uma palavra mal colocada, é uma ofensa. A gente não sabe perdoar. E ainda se arma de vingança, porque um dia eu vou me vingar. Um dia eu vou responder na mesma medida com que eu fui ofendido. Esse discurso não é cristão. Jesus até o fim, Pai, perdoa-lhes. E depois, temos que abreviar um pouquinho a nossa reflexão, mas o outro presente, que digamos assim, é o presente mais bonito, esta página de Lucas, este trecho que agora eu vou comentar, não existe nos outros sinópticos, isto é, nos outros evangelistas, existe só em Lucas, o trecho em que os dois ladrões se encontram em todos os evangelhos, tá? Que Jesus morreu realmente entre dois ladrões, entre dois bandidos. Isso está nos outros evangelhos sinópticos, em Marcos e Mateus. Mas em Lucas tem um particular, que não tem nos outros evangelhos. Tem um particular. Do bom ladrão, nós dizemos assim. Bom, ladrão nunca é bom, né? Mas, pelo menos, digamos assim, do ladrão que se converteu. Este é o único trecho que só Lucas reporta, só. E para mim, realmente, esta é uma das páginas mais bonitas. Porque eu costumo dizer que o ladrão roubou a vida inteira. Roubou a vida inteira e conseguiu roubar até o paraíso. Roubou a vida inteira. Mas aqui neste trecho, a gente pode perceber até onde chega o amor de Deus. É um amor gratuito, é um amor que perdoa, é um amor que sabe superar todos os confins, os limites do perdão. É um amor que vai além de qualquer tipo de perdão, porque é o amor que vem de Deus. Pai, perdoa-lhes. É o amor do Pai, é o amor do Filho, é o amor do Espírito. O ladrão, aquele que se converteu e que pediu para Jesus, o ladrão tinha direito de ir para o paraíso conforme a nossa mentalidade, sim ou não? Hein? Não. Está vendo? Está vendo? Aqui, ó. O que estava falando domingo passado, sábado passado? Nós tiramos as pedras das mãos daqueles que queriam apedrejar a prostituta e colocamos as pedras na mão de Deus. É Deus que tem que castigar. É isso? Mas aquilo que a gente pensa é isso. Você roubou a vida inteira? Agora quer ir para o paraíso? Se dane! Não é discurso de Jesus. Não é Jesus misericordioso. Ele poderia com certeza, como o outro, você escolheu
Você escolher com a sua vida de ir para o inferno, não ir para o paraíso. Você escolher com a sua vida, depois de ter enganado os outros, de ir para o inferno. Você escolheu, não eu. Você tinha a liberdade de fazer tudo, também de ir para o inferno. Porque Deus te deu esta liberdade. Mas as últimas palavras de Jesus nos confirmam uma coisa certa: ninguém pode julgar ninguém. Mesmo que publicamente esta pessoa seja um pecador, uma pecadora. De novo volta o evangelho de sábado passado. Nós não podemos julgar ninguém. Por quê? Porque a misericórdia de Deus atinge o coração humano até o último respiro da vida de uma pessoa. Até o último segundo de vida que uma pessoa tem, pode se converter. Somente com o pensamento. Está morrendo, está lá na cama, está deixando esta terra para ir na eternidade. Foi uma pessoa que não prestou a vida inteira. Mas se naquele momento o pensamento chega no coração de Deus: Senhor, lembra-te de mim. Hoje estarás comigo no paraíso. Amém.